Ouça agora o 9º capítulo do livro Palestras para Cristãos Professos, de Charles Finney. A tradução e edição são feitas pela equipe do canal. Ajude o canal com sua inscrição e like. Deus abençoe. Capítulo 9. Verdadeira e falso arrependimento, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, do qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Segundo Coríntios 7:10. Neste capítulo, o apóstolo se refere a outra epístola que ele havia escrito anteriormente à igreja de Corinto, sobre um determinado assunto no qual eles estavam amplamente errados. Ele fala aqui sobre o efeito que essa carta teve ao conduzi-los ao verdadeiro arrependimento. Eles se entristeceram de maneira piedosa. Essa foi a evidência de que o arrependimento deles era genuíno. Pois veja, essa mesma coisa que vos entristecestes de maneira piedosa, que diligência produziu em vós, sim, que defesa de vós mesmos, sim, que indignação, sim, que temor, sim, que ardente desejo, sim, que zelo, sim, que vingança. Em tudo, aprovastes a vós mesmos como puros neste assunto. No versículo que escolhi como texto, ele fala de dois tipos de tristeza pelo pecado, uma que gera arrependimento para a salvação, e a outra que gera morte. Ele se refere ao que geralmente se entende como dois tipos de arrependimento. E esse é o tema do discurso de hoje à noite: verdadeiro e falso arrependimento. Ao tratar desse tema, eu pretendo mostrar, primeiro, o que é o verdadeiro arrependimento. Segundo, como ele pode ser conhecido. Terceiro, o que é um arrependimento falso e espúrio. Quarto, como ele pode ser identificado. É mais do que hora de os professos de religião serem ensinados a discernir muito mais do que fazem em relação à natureza e ao caráter dos diversos exercícios sobre o tema da religião. Se fosse assim, a igreja não estaria tão saturada de falsos e improdutivos professos. Ultimamente, tenho sido frequentemente levado a examinar repetidas vezes a razão pela qual há tanta religião espúria, e tenho buscado saber qual é a base dessa dificuldade. Que multidões se consideram religiosas, quando na verdade não são, a menos que a Bíblia seja falsa, é notório. Por que tantas pessoas são enganadas? Por que tantos que ainda são pecadores impenitentes têm a ideia de que se arrependeram? A causa é, sem dúvida, a falta de uma instrução discriminatória a respeito da fundação da religião, e especialmente a falta de discriminação sobre o verdadeiro e o falso arrependimento. Primeiro, eu vou mostrar o que é o verdadeiro arrependimento. Ele envolve uma mudança de opinião sobre a natureza do pecado, e essa mudança de opinião é seguida por uma correspondente mudança de sentimento em relação ao pecado. O sentimento é o resultado do pensamento, e quando essa mudança de opinião é tal que produz uma mudança correspondente de sentimento, se a opinião é certa e o sentimento corresponde, isso é verdadeiro arrependimento. Deve ser uma opinião correta. A opinião agora adotada pode ser uma opinião semelhante à que Deus tem sobre o pecado. A tristeza, segundo Deus, como ele exige, deve surgir de pontos de vista sobre o pecado, semelhantes aos que Deus tem. Primeiro, deve haver uma mudança de opinião em relação ao pecado. Uma mudança de opinião sobre a natureza do pecado. Para aquele que verdadeiramente se arrepende, o pecado parece algo bem diferente do que parece para quem ainda não se arrependeu. Em vez de parecer algo desejável ou fascinante, ele se torna exatamente o oposto, algo odioso e detestável, e a pessoa se surpreende consigo mesma por ter algum dia desejado tal coisa. Pecadores impenitentes podem olhar para o pecado e ver que ele os arruinará, porque Deus os punirá por isso. Mas, no fundo, o pecado ainda parece algo desejável. Eles o amam, o acariciam. Se isso pudesse terminar em felicidade, nunca pensariam em abandoná-lo. Mas para o outro é diferente. Ele vê sua própria conduta como completamente detestável. Ele olha para o passado e exclama: como foi odioso, como foi detestável, como merecedor do inferno. Tal e tal coisa estava em mim. Uma mudança de opinião sobre o caráter do pecado em relação a Deus. Os pecadores não entendem por que Deus ameaça o pecado com uma punição tão terrível. Eles o amam tanto que não conseguem ver por que Deus deveria olhar para ele de uma forma tão severa, como se fosse digno de punição eterna.
Quando são fortemente convencidos, eles veem de maneira diferente. E em termos de opinião, veem o pecado como um cristão vê. E aí, só precisam de uma correspondente mudança de sentimento para se tornarem cristãos. Muitos pecadores veem sua relação com Deus e sabem que o pecado merece a morte eterna, mas seu coração não acompanha sua opinião. Isso é o que acontece com os demônios e os espíritos malignos no inferno. Perceba então, uma mudança de opinião é indispensável para o verdadeiro arrependimento e sempre o precede. O coração nunca se volta para Deus em verdadeiro arrependimento sem uma mudança prévia de opinião. Pode haver uma mudança de opinião sem arrependimento, mas não há arrependimento genuíno sem uma mudança de opinião. Uma mudança de opinião em relação às tendências do pecado. Antes, o pecador pensa que é totalmente inconcebível que o pecado tenha tais tendências que o façam merecer a morte eterna. Ele pode estar completamente convencido, no entanto, quanto às suas opiniões sobre esse ponto sem arrependimento, mas é impossível que um homem se arrependa verdadeiramente sem uma mudança de opinião. Ele vê o pecado em sua tendência como algo ruim para si e para todos ao seu redor, corpo e alma, tanto para o tempo quanto para a eternidade, e em conflito com tudo que é belo e feliz no universo. Ele vê que o pecado tem a tendência de prejudicar a si e aos outros, e que não há outro remédio senão a abstinência universal. O diabo sabe disso. E possivelmente há alguns pecadores agora nesta congregação que sabem disso. Uma mudança de opinião em relação ao merecimento do pecado. A palavra traduzida como arrependimento implica tudo isso. Implica uma mudança no estado da mente, incluindo tudo isso. O pecador negligente quase não tem ideias corretas, mesmo quanto a esta vida, sobre o merecimento do pecado. Suponha que ele admita, teoricamente, que o pecado merece a morte eterna, mas ele não acredita nisso. Se ele acreditasse, seria impossível ele continuar sendo um pecador negligente. Ele está enganado se pensa que realmente acredita que o pecado merece a ira de Deus eternamente. Mas o pecador verdadeiramente despertado e convencido não tem mais dúvidas disso do que tem da existência de Deus. Ele vê claramente que o pecado deve merecer punição eterna de Deus. Ele sabe que isso é uma questão de fato simples. Segundo, no verdadeiro arrependimento, deve haver uma mudança correspondente de sentimento. A mudança de sentimento diz respeito ao pecado em todos esses aspectos: sua natureza, suas relações, suas tendências e seus merecimentos. A pessoa que verdadeiramente se arrepende não apenas vê o pecado como detestável e vil, digno de abominação, mas realmente o abomina e o odeia em seu coração. Uma pessoa pode ver o pecado como prejudicial e abominável, enquanto ainda assim, seu coração o ama, o deseja e se apega a ele. Mas quando ela verdadeiramente se arrepende, ela abomina e renuncia a ele com todo o seu ser. Em relação a Deus, ela sente em relação ao pecado como ele realmente é. E aqui está a origem dessas explosões de tristeza nas quais os cristãos às vezes se deixam levar ao contemplar o pecado. O cristão o vê em sua natureza e simplesmente sente repúdio. Mas quando o vê em relação a Deus, então ele chora. As fontes de sua tristeza jorram, e ele quer se lançar por terra e derramar um torrente de lágrimas por causa de seus pecados. Quanto às tendências do pecado, a pessoa que verdadeiramente se arrepende o sente como realmente é. Quando vê o pecado em suas tendências, ele desperta um ardente desejo de parar com isso e salvar as pessoas de seus pecados e reverter a maré da morte. Isso coloca seu coração em chamas e ele começa a orar, trabalhar e puxar os pecadores para fora do fogo com toda a sua força, para salvá-los das terríveis consequências do pecado. Quando o cristão se concentra nisso, ele se empenha em fazer as pessoas desistirem de seus pecados. É como se ele visse todas as pessoas tomando veneno que ele sabe que as destruirá, e levanta sua voz para avisá-las de que se cuidem. Ele sente o que é certo em relação ao merecimento do pecado. Ele não tem apenas uma convicção intelectual de que o pecado merece punição eterna, mas ele sente que seria tão justo, tão razoável e tão correto que Deus o condenasse à morte eterna, que, longe de achar ruim ou severa a sentença da lei que o condena, ele acha uma maravilha do céu, uma maravilha das maravilhas, se Deus puder perdoá-lo. Em vez de achar que é algo duro, severo ou cruel de Deus,
que os pecadores incorrigíveis sejam enviados ao inferno, ele está cheio de adoração ao se surpreender por não ser ele mesmo enviado para o inferno, e por esse mundo culpado não ter sido lançado há muito tempo às chamas eternas. A última coisa que ele pensaria em reclamar é que todos os pecadores não são salvos. Mas, é uma maravilha de misericórdia que todo o mundo não tenha sido condenado. E quando ele pensa no fato de tal pecador ser salvo, ele sente uma gratidão que nunca soubera antes, até se tornar cristão. Agora, eu irei mostrar quais são os frutos ou efeitos do verdadeiro arrependimento. Eu desejo mostrar a vocês quais são os frutos do verdadeiro arrependimento e torná-los tão claros em suas mentes que vocês poderão saber com certeza se arrependeram ou não. Se o seu arrependimento é genuíno, há em sua mente uma mudança consciente de opiniões e sentimentos em relação ao pecado. E sobre isso você será tão consciente quanto sempre foi de uma mudança de opiniões e sentimentos sobre qualquer outro assunto. Agora você pode dizer isso? Você sabe que, neste ponto, houve uma mudança em você e que as coisas antigas passaram e tudo se fez novo. Onde o arrependimento é genuíno, a disposição de repetir o pecado se foi. Se você realmente se arrependeu, você não ama mais o pecado. Você não se abstém dele agora por medo ou para evitar punição, mas porque você o odeia. Como isso está com você? Você sabe que sua disposição de cometer pecado se foi? Olhe para os pecados que você costumava praticar quando ainda era impenitente. Como eles parecem para você agora? Eles parecem agradáveis. E você realmente gostaria de praticá-los novamente se pudesse? Se sim, se a disposição de pecar ainda estiver em você, você está apenas convencido. Suas opiniões sobre o pecado podem ter mudado, mas se o amor por esse pecado permanece, enquanto sua alma vive, você ainda é um pecador impenitente. O verdadeiro arrependimento gera uma reforma de conduta. Eu entendo que essa ideia é o principal ponto do texto, onde diz: a tristeza segundo Deus gera arrependimento. A tristeza segundo Deus gera uma reforma de conduta. Caso contrário, seria uma repetição da mesma ideia, ou seja, dizer que o arrependimento gera arrependimento. O que acredito é que o apóstolo estava falando de uma mudança de mente que gera uma mudança de conduta, culminando na salvação. Agora, deixe-me perguntar a você: você realmente mudou, abandonou seus pecados? Ou ainda os pratica? Se for o caso, você ainda é um pecador. Por mais que você tenha mudado sua mente, se isso não resultou em uma mudança de conduta, em uma reforma real, não é um arrependimento genuíno, nem do tipo que Deus aprova. O arrependimento, quando verdadeiro e genuíno, leva à confissão e restituição. O ladrão não se arrependeu, enquanto mantém o dinheiro que roubou. Ele pode ter convicção, mas não há arrependimento. Se ele tivesse arrependimento, ele iria devolver o dinheiro. Se você enganou alguém e não restaurou o que tirou injustamente, ou se prejudicou alguém e não começou a corrigir o erro que cometeu, até onde for possível para você, você não se arrependeu verdadeiramente. O verdadeiro arrependimento é uma mudança permanente de caráter e conduta. O texto diz que é um arrependimento para a salvação, que não será arrependido. O que mais o apóstolo quer dizer com isso, senão que o verdadeiro arrependimento é uma mudança tão profunda e fundamental que o homem nunca volta atrás. As pessoas costumam citar isso como se estivesse escrito arrependimento que não precisa ser arrependido. Mas não é isso que ele diz. Não é para ser arrependido. Ou, em outras palavras, é um arrependimento que não será arrependido tão completo que não há como voltar atrás. O amor pelo pecado é realmente abandonado. A pessoa que se arrependeu verdadeiramente mudou tanto suas opiniões e sentimentos que não voltará atrás, nem voltará a amar o pecado. Tenham isso em mente agora. Todos vocês que o pecador verdadeiramente penitente exerce sentimentos dos quais nunca se arrependerá. O texto diz que é para a salvação. Isso vai até o próprio descanso no céu. A razão pela qual ele culmina na salvação é porque é um arrependimento que não será arrependido. E aqui não posso deixar de comentar que você vê porque a doutrina da perseverança dos santos é verdadeira e o que ela significa. O verdadeiro arrependimento é uma mudança tão completa de sentimentos e a pessoa que o exerce chega a aborrecer o pecado de tal forma que ela perseverará, naturalmente,
e não voltará atrás em seu arrependimento, nem retornará ao pecado. Terceiro, eu vou falar sobre o falso arrependimento. O falso ou espúrio arrependimento é dito ser mundano, a tristeza do mundo. Isto é tristeza pelo pecado, originada de considerações e motivos mundanos ligados à vida presente, ou no máximo tem relação com sua própria felicidade em um futuro mundo, sem levar em consideração a verdadeira natureza do pecado. Não é fundamentado em uma mudança de opinião, como descrevi para o verdadeiro arrependimento. A mudança não se dá em pontos fundamentais. A pessoa pode ver as consequências malignas do pecado sob uma perspectiva mundana, o que pode deixá-la consternada. Ela pode perceber que isso afetará muito seu caráter, ou colocará sua vida em perigo, que se algum de seus atos secretos for descoberto, ela será desonrada, e isso pode causar-lhe medo e aflição. É muito comum as pessoas terem esse tipo de tristeza mundana, quando algum interesse ou consideração mundana está no fundo de tudo. O falso arrependimento é fundado no egoísmo. Pode ser simplesmente um forte sentimento de arrependimento na mente do indivíduo, de que ele fez o que fez porque vê as consequências ruins disso para si mesmo, porque isso o deixa miserável, ou expõe a ira de Deus, ou prejudica sua família ou amigos, ou porque causa algum mal a ele mesmo, seja no tempo ou na eternidade. Tudo isso é puro egoísmo. Ele pode sentir remorso da consciência, remorso mordente e consumista, mas sem verdadeiro arrependimento. Pode até se estender a um medo profundo e terrível, da ira de Deus e das dores do inferno, e ainda assim ser puramente egoísta, sem que haja verdadeiro desgosto pelo pecado, sem que seus sentimentos de coração se alinhem com as convicções da mente em relação ao mal infinito do pecado. Quarto, eu vou mostrar como esse arrependimento falso ou espúrio pode ser identificado. Ele deixa os sentimentos inalterados. Ele deixa inalterada e não dominada a disposição para o pecado no coração. Os sentimentos sobre a natureza do pecado não são tão mudados, mas a pessoa ainda sente desejo pelo pecado. Ela se abstém dele, não por desgosto, mas por medo das consequências dele. Ele gera morte. Leva ao disfarce hipócrita. A pessoa que exerceu o verdadeiro arrependimento está disposta a fazer saber que se arrependeu e a admitir que era um pecador. Quem tem apenas falso arrependimento recorre a desculpas e mentiras para cobrir seus pecados e sente vergonha de seu arrependimento. Quando é chamado ao banco dos envergonhados, ele tentará esconder seus pecados com 1000 desculpas e desculpas, tentando suavizá-los e atenuar sua enormidade. Quando fala de sua conduta passada, sempre o faz da maneira mais suave e favorável. Você vê uma constante disposição em cobrir o pecado. Esse arrependimento leva à morte. Ele faz com que a pessoa cometa um pecado para cobrir outro. Em vez daquela abertura sensível e sincera, você vê uma conversa sinuosa, de língua macia e meia palavra tentando cumprir a função de uma confissão, e ainda assim não confessa nada. Como está com você? Você tem vergonha de que alguém fale com você sobre seus pecados? Então sua tristeza é apenas uma tristeza mundana e gera morte. Com que frequência você vê pecadores se afastando de conversas sobre seus pecados, e ainda assim se chamando de inquiridores ansiosos, esperando se tornar cristãos dessa maneira? O mesmo tipo de tristeza é encontrado no inferno. Sem dúvida, todos aqueles infelizes habitantes do abismo desejam fugir dos olhos de Deus. Nenhuma tristeza assim é encontrada entre os santos no céu. A tristeza deles é aberta, sincera, completa e de todo o coração. Tal tristeza não é incompatível com a verdadeira felicidade. Os santos estão cheios de felicidade e ainda assim cheios de tristeza profunda, sincera e abundante pelos pecados. Mas essa tristeza mundana se envergonha de si mesma, é mesquinha e miserável e gera morte. O falso arrependimento produz apenas uma reforma parcial de conduta. A reforma produzida pela tristeza mundana se estende apenas às coisas sobre as quais a pessoa foi fortemente convencida. O coração não é transformado. Você verá essa pessoa evitando apenas os pecados principais, sobre os quais ela foi muito repreendida. Observe o jovem convertido. Se ele está enganado, você perceberá que há apenas uma mudança parcial em sua conduta. Ele se reformou em algumas coisas, mas há muitas outras coisas erradas que ele continua praticando.
Se você se tornar mais íntimo dele, em vez de encontrá-lo tremendo de estar vivo para o pecado em todos os lugares e rápido para detectá-lo em tudo que é contrário ao espírito do Evangelho, você o verá talvez rígido e atento quanto a certas coisas, mas frouxo em sua conduta e relaxado em suas opiniões sobre outros pontos, muito distante de manifestar um espírito cristão quanto a todo o pecado. Normalmente, a reforma produzida pela falsa tristeza é temporária, mesmo nas coisas que são reformadas. O indivíduo está continuamente recaindo em seus pecados antigos. A razão é que a disposição para o pecado não desapareceu. Ela foi apenas contida e restringida pelo medo. E assim que ele tem uma esperança e está na igreja e se sente apoiado, de modo que seus medos sejam aliviados, você o vê gradualmente voltando aos velhos pecados. Essa foi a dificuldade com a casa de Israel, que os fez retornar constantemente à idolatria e outros pecados. Eles tinham apenas tristeza mundana. Você vê isso agora em toda a igreja. Indivíduos são reformados por um tempo, tomam parte na igreja e então recaem em seus pecados antigos. Eles adoram chamar isso de esfriar na religião, retroceder e coisas do tipo, mas a verdade é que sempre amaram o pecado, e quando a ocasião se apresenta, voltam para ele como a porca lavada que retorna a se revolver no lamaçal, porque ela sempre foi uma porca. Gostaria que você entendesse esse ponto completamente. Aqui está a base de todas aquelas idas e vindas na religião, que você vê com tanta frequência. As pessoas são despertadas e convencidas, e depois começam a ter esperança, e se estabelecem em uma falsa segurança, e logo se vão. Talvez eles se protejam o suficiente para não serem expulsos da igreja, mas os alicerces dos pecados não foram quebrados, e eles retornam aos velhos caminhos. A mulher que amava o vestido ainda o ama, e gradualmente volta aos seus laços e enfeites. O homem que amava o dinheiro ainda o ama, e logo volta aos seus velhos hábitos, mergulha nos negócios e busca o mundo com a mesma sede e devoção que tinha antes de se juntar à igreja. Passe por todos os departamentos da sociedade, e se você encontrar conversões verdadeiras, verá que os pecados que mais os afligiam antes da conversão agora estão bem distantes deles. O verdadeiro convertido é o menos provável de cair no mesmo pecado de antes, porque ele mais abomina. Mas se ele é enganado e mundano, ele está sempre tendendo de volta para os mesmos pecados. A mulher que amava os vestidos volta a brilhar em toda a sua glória e se exibe como antes. A fonte do pecado não foi quebrada. Eles não purificaram a iniquidade do coração, mas sempre guardaram iniquidade nele. É uma reforma forçada. A reforma produzida por um falso arrependimento não é apenas uma reforma parcial e temporária, mas também forçada e constrangida. A reforma de quem tem verdadeiro arrependimento é de coração. Ele não tem mais disposição para o pecado. Nele a promessa da Bíblia é cumprida. Ele realmente encontra que os caminhos da sabedoria são caminhos de prazer, e todas as suas veredas paz. Ele experimenta que o jugo do Salvador é suave e o seu fardo é leve. Ele sente que os mandamentos de Deus não são pesados, mas alegres. São mais desejáveis do que o ouro, sim, do que o ouro fino. Mais doces também do que o mel e o favo de mel. Mas esse tipo espúrio de arrependimento é muito diferente. É um arrependimento legal, o resultado do medo e não do amor. Um arrependimento egoísta, nada mais do que uma mudança forçada, voluntária e sincera do pecado para a obediência. Você verá, se houver alguém aqui com esse tipo de arrependimento, que você está consciente de que não se abstém do pecado por escolha, porque o odeia, mas por outras considerações. É mais por causa das restrições da consciência, ou o medo de perder sua alma, ou perder sua esperança, ou perder seu caráter, do que por desgosto do pecado ou amor ao dever. Tais pessoas sempre precisam ser pressionadas para cumprir o dever, com um versículo explícito da Escritura, ou então elas irão desculpar o pecado e evitar o dever, pensando que não há grande mal em fazer o que fazem. A razão é que elas amam seus pecados, e se não houver algum comando explícito de Deus que elas não possam ignorar, elas irão praticá-los. Não é assim com o verdadeiro arrependimento. Se uma coisa parece contrária à grande lei do amor, a pessoa que tem verdadeiro arrependimento a aborrecerá e a evitará de todo o coração, quer tenha um comando explícito de Deus sobre isso ou não. Me mostre tal pessoa,
E eu te digo que ele não precisa de um "assim diz o Senhor" para impedir que ele beba ou faça ou venda bebidas alcoólicas. Ele vê que isso é contrário à grande lei da benevolência e verdadeiramente o abomina, e faria isso com a mesma aversão que teria em blasfemar contra Deus, roubar ou cometer qualquer outra abominação. Assim, o homem que tem verdadeiro arrependimento não precisa de um "assim diz o Senhor" para impedi-lo de oprimir seus semelhantes, porque ele não faria nada errado. Como certamente os homens aborrecem qualquer coisa assim, se verdadeiramente se arrependeram do pecado. Esse arrependimento espúrio leva à justiça própria. O indivíduo que tem esse arrependimento pode saber que Jesus Cristo é o único Salvador dos pecadores e pode professar crer nele e confiar nele sozinho para a salvação. Mas no final das contas ele está, na verdade, colocando 10 vezes mais confiança em sua reforma do que em Jesus Cristo para sua salvação. E se ele observasse seu próprio coração, saberia que é assim. Ele pode dizer que espera a salvação por Cristo, mas na verdade está focando mais em sua reforma, e sua esperança está mais baseada nisso do que na expiação de Cristo, e ele está de fato tentando construir uma justiça própria. Ele leva a uma falsa segurança. O indivíduo supõe que a tristeza mundana que teve seja verdadeiro arrependimento, e confia nela. É um fato curioso que, até onde consegui entender o estado mental dessa classe de pessoas, elas parecem dar como certo que Cristo as salvará porque tiveram tristeza pelos seus pecados, embora não estejam conscientes de que jamais sentiram confiança em Cristo. Elas sentiram tristeza, depois tiveram alívio e se sentiram melhor, e agora esperam ser salvas por Cristo, quando, na verdade, sua própria consciência mostrará que nunca sentiram uma verdadeira confiança em Cristo. Ele endurece o coração. O indivíduo que tem esse tipo de tristeza se torna mais duro de coração, na medida em que exerce essa tristeza. Se ele tiver emoções fortes de convicção e seu coração não se quebrar e se derramar, as fontes de sentimentos ficam cada vez mais secas e seu coração se torna mais difícil de ser tocado. Pegue um cristão verdadeiro, aquele que se arrependeu de verdade, e toda vez que você traz a verdade sobre ele, fazendo-o se prostrar diante de Deus, ele se torna mais e mais amolecido, mais facilmente afetado, mais excitado, derretido e quebrado sob a palavra abençoada de Deus, enquanto viver e até toda a eternidade. Seu coração se acostuma a acompanhar as convicções de seu entendimento, e ele se torna tão ensinável e maleável quanto uma criança. Aqui está a grande distinção. Deixe igrejas ou membros individuais que têm apenas esse arrependimento mundano passarem por um avivamento, se despertem, se agitem e depois voltem a esfriar. Deixe isso se repetir, e você os verá se tornando cada vez mais difíceis de serem despertados, até que, com o tempo, se tornem duros como a mó de baixo, e nada os trará de volta a um avivamento. Diretamente oposto a isso estão aquelas igrejas e indivíduos que têm o verdadeiro arrependimento. Deixe-os passar por avivamentos sucessivos, e você os verá se tornando mais e mais amolecidos e sensíveis, até que cheguem a um estado tal que, se ouvirem o som da trombeta para um avivamento, eles imediatamente se acendem e brilham, prontos para a obra. Essa distinção é tão ampla quanto a diferença entre luz e trevas. Ela é observada em todas as igrejas e membros de igreja. Você vê esse princípio ilustrado em pecadores que, depois de passarem por avivamentos repetidos, eventualmente zombam e criticam toda a religião e, embora os céus estejam carregados de nuvens de misericórdia sobre suas cabeças, eles não as veem e as rejeitam. O mesmo acontece com igrejas e membros. Se eles não têm verdadeiro arrependimento, cada nova emoção só endurece o coração e os torna mais difíceis de serem tocados pela verdade. Ele cauteriza a consciência. Tais pessoas são, a princípio, suscetíveis a serem lançadas em angústia sempre que a verdade é iluminada em suas mentes. Elas podem não ter tanta convicção quanto o verdadeiro cristão, mas o cristão verdadeiro é cheio de paz no momento em que suas lágrimas fluem por causa da convicção do pecado. E cada nova estação de convicção o torna mais e mais vigilante, sensível e cuidadoso, até que sua consciência se torna como a pupila dos seus olhos, tão sensível que a mera aparência do mal a ofende.
Mas o outro tipo de tristeza, que não leva à renúncia sincera do pecado, deixa o coração mais endurecido do que antes, e com o tempo cauteriza a consciência como se fosse com ferro quente. Essa tristeza gera a morte. Ele rejeita Jesus Cristo como fundamento da esperança, dependendo da reforma e da tristeza ou qualquer outra coisa. Isso não leva a uma verdadeira confiança em Jesus Cristo, de forma que o amor de Cristo o constranja a trabalhar todos os dias para Cristo. É transitório e temporário. Esse tipo de arrependimento certamente será arrependido. Com o tempo, você verá tais pessoas se envergonhando dos profundos sentimentos que tiveram. Elas não querem falar sobre eles, e se falarem sempre de forma leve e fria. Talvez no momento do avivamento, elas se agitaram e pareceram tão envolvidas quanto qualquer outra pessoa, e provavelmente estavam entre os extremos em tudo o que foi feito. Mas agora que o avivamento acabou, você as verá se opondo a novas medidas, voltando atrás e se envergonhando do seu zelo. De fato, elas se arrependem de seu arrependimento. Tais pessoas, depois de se juntarem à igreja, se envergonham de terem ido ao banco de oração. Quando o auge do avivamento se foi, elas começarão a falar contra o entusiasmo excessivo e a necessidade de entrar em um caminho mais sóbrio e consistente na religião. Aqui está o segredo. Elas tiveram um arrependimento do qual depois se arrependeram. Às vezes você encontra pessoas que professam ter se convertido em um avivamento, mas depois viram contra as mesmas medidas, meios e doutrinas pelos quais professam ter sido convertidos. Não é assim com o cristão verdadeiro. Ele nunca se envergonha de seu arrependimento. A última coisa que ele pensaria em se envergonhar seria a emoção que sentiu durante o avivamento. Observações. Aprendemos, pelo que foi dito, uma das razões pelas quais há tanta religião espasmódica na igreja. Eles confundem convicção com conversão, a tristeza do mundo com aquela tristeza segundo Deus que gera arrependimento para a salvação, não a ser arrependida. Estou convencido, após anos de observação, de que essa é a verdadeira razão para o estado deplorável da igreja em todo o país. Vemos por que os pecadores, sob convicção, sentem como se fosse um grande fardo se tornar cristãos. Eles acham que é uma grande prova abrir mão de seus companheiros ímpios e abandonar seus pecados. No entanto, se tivessem verdadeiro arrependimento, não veriam isso como um fardo. Lembro-me de como eu me sentia quando vi pela primeira vez jovens se tornando cristãos e se unindo à igreja. Achei que, no geral, era algo bom ter religião, porque eles salvariam suas almas e iriam para o céu. Mas, naquele momento, parecia uma coisa muito triste. Eu nunca imaginei que esses jovens poderiam ser verdadeiramente felizes agora. Acredito que é muito comum que pessoas que sabem que a religião é boa no geral e boa no final pensem que não podem ser felizes na religião. Isso tudo se deve a um erro sobre a verdadeira natureza do arrependimento. Elas não entendem que o verdadeiro arrependimento leva a um desgosto por aquelas coisas que antes eram amadas. Os pecadores não veem que, quando seus amigos se tornam verdadeiros cristãos, eles sentem desgosto por suas festas, bailes, divertimentos pecaminosos e tolices, e que o amor por essas coisas foi crucificado. Eu conheci uma jovem que se converteu a Deus. Seu pai era um homem orgulhoso e mundano. Ela costumava ser muito fã de roupas, escola de dança e bailes. Depois que se converteu, seu pai a forçou a ir para a escola de dança. Ele ia junto e a forçava a se levantar e dançar. Ela ia para lá e chorava. E às vezes, quando estava de pé na pista para dançar, os sentimentos de desgosto e tristeza a dominavam, a ponto de ela se virar e chorar. Aqui está a causa de tudo isso. Ela realmente se arrependeu dessas coisas, com um arrependimento que não seria arrependido. Oh, quantas associações uma cena dessas traria a um cristão! Quanta compaixão por seus antigos companheiros de festas, quanta aversão pela alegria frívola deles, como ela ansiava estar na reunião de oração, como poderia ser feliz ali. Esse é o erro no qual caem os impenitentes, ou aqueles que têm apenas tristeza mundana em relação à felicidade do verdadeiro cristão. Aqui você vê o que acontece com aqueles cristãos professos que acham que é um fardo ser muito rigoroso na religião.
Essas pessoas estão sempre se desculpando por seus pecados e pedindo desculpas por certas práticas que não são consistentes com a religião estrita. Isso mostra que elas ainda amam o pecado e irão até onde puderem. Se fossem verdadeiros cristãos, aborreciam o pecado e se afastariam dele, e sentiriam como um fardo ser arrastados de volta a ele. Você vê a razão pela qual alguns não sabem o que é realmente desfrutar da religião. Eles não são alegres e felizes na religião. Eles estão tristes porque têm que abrir mão de tantas coisas que amam ou porque têm que dar muito dinheiro. Eles estão o tempo todo na fogueira. Em vez de se alegrar com toda a oportunidade de autonegação e se regozijar com as exposições mais claras e contundentes da verdade. Para eles, é uma grande prova ser informado sobre o seu dever, quando isso vai contra suas inclinações e hábitos. A verdade simples os angustia. Por quê? Porque seus corações não amam cumprir o dever. Se amassem cumprir seu dever, cada raio de luz que surgisse em suas mentes, apontando para seu dever, seria bem-vindo e os tornaria mais felizes. Sempre que você encontrar tais pessoas, se elas se sentirem apertadas e angustiadas porque a verdade as pressiona, se seus corações não se rendem e não acompanham a verdade, hipócrita é o nome de todos esses professos de religião. Se você descobrir que elas estão angustiadas como pecadores ansiosos e que quanto mais você aponta os pecados delas, mais elas se angustiam, tenha certeza de que elas nunca se arrependeram verdadeiramente de seus pecados, nem se entregaram a Deus. Você vê por que muitos conversos professos, que tiveram grandes dificuldades no momento da conversão, depois apostatizam. Eles tiveram profundas convicções e grande angústia mental. Depois obtiveram alívio e sua alegria foi muito grande, e estavam imensamente felizes por uma temporada. Mas com o tempo, eles declinam e depois apostatizam. Alguns que não discriminam corretamente entre o verdadeiro e o falso arrependimento e que pensam que não pode haver exercícios profundos sem o poder divino, chamam esses casos de queda da graça. Mas a verdade é, eles saíram de nós porque não eram de nós. Eles nunca tiveram aquele arrependimento que destrói e aniquila a disposição para o pecado. Veja por que os retrocedidos são tão miseráveis. Talvez você deduza que eu suponho que todos os verdadeiros cristãos sejam perfeitos, com base no que disse sobre a disposição para o pecado ser quebrada e mudada. Mas isso não é verdade. Existe uma diferença radical entre um cristão retrocedido e um hipócrita que voltou atrás em sua profissão. O hipócrita ama o mundo e desfruta do pecado quando retorna a ele. Ele pode ter alguns medos, algum remorso e apreensão sobre perder o caráter, mas no final ele desfruta do pecado. Não é assim com o cristão retrocedido. Ele perde seu primeiro amor, depois se deixa seduzir pela tentação e cai no pecado. Mas ele não o ama, sempre é amargo para ele. Ele se sente infeliz e distante de casa. Ele realmente, naquele momento, não tem o Espírito de Deus nem o amor de Deus para mantê-lo afastado do pecado. Mas ele não ama o pecado. Ele é infeliz no pecado. Ele sente que é um miserável. Ele é completamente diferente do hipócrita. Esse indivíduo, quando deixa o amor de Deus, pode ser entregue a Satanás por um tempo para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo. Mas ele nunca mais poderá desfrutar do pecado como antes, nem se deleitar com as alegrias do mundo. Nunca mais poderá beber iniquidade como água. Enquanto continuar a vagar, ele será um miserável. Se houver um como esse aqui hoje à noite, você sabe disso. Você vê por que pecadores convictos têm medo de se comprometer a abandonar seus pecados. Eles dizem que não podem prometer fazer isso porque têm medo de que não conseguirão cumprir a promessa. A razão é simples. Eles amam o pecado. O bêbado sabe que ama a bebida, e embora seja constrangido a cumprir sua promessa de se abster, seu desejo por ela ainda persiste. O mesmo acontece com o pecador convicto. Ele sente que ama o pecado, que sua ligação com o pecado nunca foi quebrada, e ele tem medo de prometer. Veja por que alguns professos de religião são tão contrários a compromissos. É pelo mesmo princípio. Eles amam tanto seus pecados
que sabem que seus corações vão pleitear indulgência e têm medo de prometer abandoná-los. Por isso, muitos que professam ser cristãos se recusam a se unir à igreja. A razão secreta é que eles sentem que seus corações ainda estão indo atrás do pecado e têm medo de se submeter às obrigações do pacto da igreja. Eles não querem estar sujeitos à disciplina da igreja, caso venham a pecar. Esse homem sabe que é um hipócrita. Esses pecadores que têm tristeza mundana podem agora ver onde está a dificuldade e o motivo pelo qual não foram convertidos. Suas opiniões intelectuais sobre o pecado podem ser tais que, se seus corações corresponderem, eles seriam cristãos. E talvez estejam pensando que isso é verdadeiro arrependimento. Mas, se estivessem verdadeiramente dispostos a abandonar o pecado e todo o pecado, não hesitariam em se comprometer a isso e em fazer com que todos soubessem disso. Se houver algum assim aqui, peço que venham à frente e ocupem esses bancos. Se você está disposto a abandonar o pecado, você está disposto a prometer fazê-lo e a ter todos a saber que o fez. Mas, se você resiste à convicção e quando sua mente é iluminada para ver o que você deve fazer, seu coração ainda se volta para seus pecados, trema, pecador, diante da perspectiva diante de você. Todas as suas convicções não servirão de nada. Elas apenas o afundarão ainda mais no inferno por tê-las resistido. Se você está disposto a abandonar seus pecados, pode sinalizar isso como mencionei. Mas, se ainda ama seus pecados e deseja retê-los, pode ficar em seu lugar. E agora vamos orar e dizer a Deus em oração que esses pecadores estão irredutíveis a abandonar seus pecados, que, embora estejam convencidos de que estão errados, amam seus ídolos e a eles seguirão. Que o Senhor tenha misericórdia deles, pois estão em um estado terrível.